Deixa eu estar, irmãos. Graça e paz para todos. Fiquei encantado com o tema do pastor Andal. Vinha com o pastor Natalício lá atrás, avistando que tempo é aquele? Missão evangélica. Estão de parabéns. Parabéns. Mas vou exercer a minha atividade. Eu tenho muito medo de elogios. Quando se faz muito elogio, se espera muita coisa do elogiado. Mas o elogiado é muito simples. Não consegue dar mais do que tem. Excelentíssimo diretor do Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, pastor Antônio Natalício Pinto Souza, estimado corpo docente, prezado corpo discente, queridos formandos, amada comunidade eclesial, ilustres famílias e amigos. É com grande honra, com profunda alegria, que saudamos a presença de todos nesta solene celebração de formatura. Hoje, nos reunimos para marcar um momento de especial significado, a conclusão de uma etapa de dedicação aos estudos teológicos, a reflexão da fé e ao compromisso com o serviço ao próximo, principalmente com o compromisso de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por todos os lugares. Esta cerimônia não representa apenas a conquista acadêmica dos formandos, mas também testemunha esforço, a perseverança e a vocação que os conduziram até aqui. Não é fácil. Já passei por isso. Já passou por isso. Ao lado de cada formando estão aqueles que nos apoiaram, incentivaram e caminharam juntos ao longo desta jornada. Professores, colegas, familiares, amigos, toda a comunidade de fé. Então, que nesta noite seja de gratidão a Deus, de reconhecimento pelo caminho percorrido e da esperança pelo futuro que se abre diante desses novos teólogos e teólogas, chamados a servir com sabedoria, com humildade e fidelidade. Eu tenho 2 textos que eu quero ler. O primeiro está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: esforça-te para te apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E outro texto é no capítulo 3, 2 Timóteo também, versos 16 e 17, que fala: toda a Escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda a boa obra. Bem, o texto de 2 Timóteo 2,15 é nele que eu quero fazer a aplicação, não é?
Mas esse outro texto que li fala o que a palavra é. E o que a palavra é, e que vocês aprenderam, devem utilizar da melhor maneira possível. Normalmente, eu gosto de trabalhar um contexto, né? E o contexto desses dois textos aqui, ele mostra que Paulo está instruindo Timóteo para combater os que se afastam da verdade, os que se afastam da doutrina. E também lembra dos problemas de todos os tempos, em que pessoas prevaricaram da palavra de Deus. E lembra dos últimos tempos, de tanta corrupção. Haja vista o que acontece por aí. Há pouco tempo tinha uma passeata do LGBT e qualquer coisa mais, não sei explicar, e eles tentavam fazer uma ceia do Senhor pela turma. Alguém passou e deu, acabou com a brincadeira dele, eu não sei, mas isso está terrível. Estão querendo distorcer a palavra de Deus. É uma obrigação de nós, vocês, todos que estudam a palavra e creem na palavra, precisam levantar bem alto a bandeira do Evangelho. Então, prezados irmãos, familiares, professores, líderes, convidados, e de modo especial, formandos do curso de Teologia do STPC, essa noite não é apenas uma celebração acadêmica, embora ela seja acadêmica, mas também um marco espiritual. Celebramos uma caminhada de estudos, leituras, provas, pesquisas, debates e descobertas, mas acima de tudo, celebramos a fidelidade de Deus que conduziu cada formando até aqui. Realmente, o aprendizado ele é feito em cima de muito trabalho, de muita pesquisa. A formatura em teologia não representa o fim de uma jornada. Para alguns, acabou tudo, agora estou livre. Não. Mas representa o quê? O início de uma responsabilidade ainda maior. O conhecimento recebido não foi dado para vaidade, ou para status, ou mera informação. O conhecimento foi concedido para serviço, para a edificação da igreja, para a defesa da fé, para cuidado de vidas e proclamação fiel do Evangelho de Cristo. Por isso, a palavra de Deus nos chama a refletir. E aí uma pergunta: que tipo de teólogos o Senhor deseja enviar ao exercício do ministério? Que tipo? Então, à luz de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, e eu passo a ler novamente: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, em primeiro lugar, teólogos aprovados são aqueles que se apresentam primeiro a Deus. Certo? Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Antes de se apresentar à igreja, ao púlpito, à sala de aula ou à sociedade, o ministro deve se apresentar diante de Deus. Deus está acima de todas as coisas. O ministério cristão não começa com reconhecimento humano, mas com rendição diante de Deus.
Deus. O teólogo não é apenas alguém que fala sobre Deus, é alguém que vive diante de Deus. Falar de Deus e não viver diante de Deus, botou tudo a perder, não serve para nada. Então, sua vida precisa ser marcada por temor, por oração, por humildade e santidade. A aprovação que realmente importa não é a dos aplausos, dos títulos ou das plataformas, mas a aprovação daquele que conhece o coração, Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, teólogos aprovados são obreiros, não espectadores. Tem muita gente que se forma em teologia e são apenas espectadores. Não produz nada, não faz nada, não diz para que veio. Então o texto chama o servo de Deus de obreiro. É o que o texto está dizendo. Então essa palavra aponta para trabalho, para esforço, para dedicação e serviço. A teologia não deve produzir espectadores da fé, mas trabalhadores do reino. Conhecimento bíblico não pode ficar guardado em cadernos, livros e arquivos. Precisa transformar-se em ação amorosa e fiel. Não é? Tem muita gente que durante o curso compra muitos livros, faz a biblioteca, mas muitas vezes não abre esses livros. Livro é para ser lido, livro é para ser estudado, livro é para ser pesquisado. O ministério cristão exige disposição para servir quando ninguém vê. Ensinar com paciência, aconselhar com compaixão, evangelizar com coragem. Tem que ter coragem para evangelizar. Liderar com mansidão e perseverar, mesmo em tempos difíceis. Ser teólogo é também lavar os pés, carregar fardos e buscar pessoas para Cristo. Acredito que vocês fizeram também isso. A igreja não precisa apenas de pessoas que saibam responder perguntas difíceis, né? Ou interpretar textos gregos, hebraicos, ou seja lá o que for. A igreja precisa de pessoas que possam ministrar, não é? Não com demonstração de conhecimento dessas línguas que falei, e outras pérolas do aprendizado teológico. A igreja precisa de servos que amem as pessoas feridas. O verdadeiro teólogo une verdade e graça, doutrina e compaixão, conhecimento e serviço. Em terceiro lugar, teólogos aprovados são aqueles que manejam bem a palavra da verdade. Está no texto. Paulo conclui dizendo que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está uma das maiores responsabilidades de quem se forma em teologia. Qual é? Tratar as Escrituras com reverência, com fidelidade e com responsabilidade. Devemos ter muita responsabilidade no uso, no manuseio, na leitura da Bíblia. Manejar bem a palavra significa não usar para interesses pessoais. Muita gente usa para interesses pessoais. Nós vemos aí muitas igrejas que usam isso apenas para se tornarem famosas, grandiosas. Manejar bem a palavra significa não a distorcer para agradar ouvintes, não a reduzir a opiniões humanas,
e não a transformar em instrumento de poder. A palavra é simples, sempre é simples. A palavra deve ser proclamada como verdade de Deus, centrada em Cristo e aplicada com amor pastoral. O mundo muda, as culturas mudam, as perguntas mudam, mas a palavra permanece. Por isso, o teólogo precisa estudar continuamente. Vocês pensam que não precisam mais estudar? Agora que precisa, por exemplo. Faz 500 anos que eu fiz teologia. 500 anos. Mas eu não me formei ainda. É verdade. Porque conhecimento é algo dinâmico. Ele não é estático. Precisa ler mais. Se aprofundar mais. Até porque a palavra de Deus, ela a cada manhã se renova. E nós temos que nos renovar também no aprendizado dessa palavra. Então não basta conhecimentos, é necessário submeter a mensagem da palavra. Não basta interpretar o texto, né? Às vezes tem pessoas que interpretam o texto, né? Maravilhosamente, faz uma exegese espetacular, eu acho bonito, mas nem sempre funciona. Nós temos que ser objetivos, tem que dizer o que o texto está dizendo, sem precisar enfeitar tanto. Tem muita gente que enfeita e acaba não comunicando o que deveria comunicar. É melhor comunicar bem, ser conhecedor do texto, fazendo sua própria exegese, mas comunicando ao povo numa linguagem que as pessoas entendam. Não é? Glória a Deus. Em quarto lugar, teólogos aprovados são aqueles que seguem humildade e esperança. O exercício do ministério não será sempre fácil. Não é fácil. Haverá desafios, críticas, cansaço, limitações e momentos de dúvida. Aparece muita dúvida. Contudo, aquele que foi chamado por Deus não caminha sustentado por sua própria força, mas pela graça do Senhor. Então, queridos, queridas, sejam humildes, pois a humildade os protegerá da soberba intelectual. Tem muita gente intelectualmente soberba, acha que sabe mais do que os outros, acha que é melhor do que os outros. Não é? Eu aprendi ainda quando criança, muito cedo, palavras de um grande escritor do passado, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato diz o seguinte: se a todos os condiscípulos te julguem superior, esconde o mérito e cala-te, sem ostentar o valor. Vale mais que a inteligência, a constância e a aplicação. Seja zeloso, estuda, aplica-te e foge da ostentação. Pois vale o mérito próprio, sentir, guardar, ocultar. Porque o verdadeiro mérito não gosta de se mostrar. Aprendi isso ainda menino. Nunca esqueci. Tão verdadeiro. Então vamos aprender a palavra de Deus. Então sejam humildes, né? Da humildade os protegerá da soberba intelectual. A oração que é necessária os protegerá da frieza espiritual. A comunhão os protegerá do isolamento. E a esperança em Cristo os protegerá do desânimo. Que cada formando se lembre: você não foi preparado apenas para ocupar espaços, mas para servir pessoas. Você não foi chamado apenas para explicar a fé, mas para viver a fé. Você não foi enviado para promover a si mesmo, mas para glorificar a Cristo.
concluindo a minha estreitota, né? Então, nessa noite de formatura, rendemos graças a Deus pela vida de cada concluinte, por suas famílias, professores e por todos que participaram da caminhada de cada um de vocês. Mas também reconhecemos que a celebração de hoje aponta para uma missão. Qual é? Sair como obreiros aprovados, prontos para manejar bem a palavra da verdade e servir ao povo de Deus com fidelidade. Então, formandos, que o Senhor de enquanto fiéis, que o conhecimento adquirido se transforme em sabedoria, que a sabedoria se transforme em serviço, que o serviço revele Cristo, e que no final da jornada vocês possam ouvir do Mestre: muito bem, servo bom e fiel. Que Deus nos abençoe.